Flávia Oliveira formou-se em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, é técnica em estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, AENSE, tem 27 anos de experiência em jornalismo diário, na cobertura de economia, indicadores sociais, empreendedorismo, desigualdades de gênero e de raça, segurança pública. É colunista do jornal Globo, comenta economia nos telejornais Estúdio I e Edição das 18, no canal Globo News, e CBN Rio, da Rádio CBN. Apresentou a temporada 2019 do programa Entrevista, do canal Futura, que eu assisti quase tudo. É membro dos conselhos consultivos da Anistia Internacional Brasil, da ONG Uma Gota no Oceano, do Centro de Estudos e Relações de Trabalho e Desigualdades, CERT, do Observatório de Favelas, da Agência Lupa, do Projeto Aliança, integra a Comissão de Matriz Africana do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Flávia, seja bem-vinda. Para mim está sendo particularmente emocionante e, em alguma medida, também surpreendente e especial. Estar aqui com duas mais novas, né? E duas mulheres incríveis, incrivelmente preparadas, né? Aí falo do ponto de vista acadêmico, eurocêntrico, né? que é valorizado, mas que, ao mesmo tempo, carregam toda a nossa sabedoria ancestral. Então, eu acho que não é por acaso os 28% e essa disposição de atuação tem muito a ver com a consciência de que nós sabemos mais sobre esse país, né? Sobre esse processo, do que nos tentaram fazer entender ao longo do tempo, ou fazer crer ao longo do tempo, né? Nós temos os nossos saberes e incorporamos os saberes que nos foram impostos e conseguimos interpretar tudo isso de uma forma única. Então, acho que tem a ver esse resgate, essa valorização com essa sensação de autoconhecimento. Eu acho que é autoconhecimento a palavra. Eu não sou acadêmica, eu não tenho método, portanto, informo, né? Eu sou jornalista e eu sou uma pitaqueira. Eu gosto de fazer conexões sem rigor metodológico, a partir de percepções, para provocar mesmo reflexões e pensamentos. É bom que se saiba, porque eu me permito fazer esses experimentos, né? Eu trouxe aqui, na verdade, para começar, pedindo licença, eu trouxe um videozinho que eu fiz lá na Pinacoteca de São Paulo. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar a recente vinda da Grada Quilomba ao Brasil, né, ao Rio, a São Paulo. Ela esteve na Flip, foi a autora mais vendida, né, da Flip 2019, com a Memórias da Plantação, que é um livro que ela lançou 11 anos atrás, fruto da tese de doutorado, lá na Alemanha, e que só agora, em 2019, foi publicado em português no Brasil e em português de Portugal, e, em razão disso, provocou praticamente a elaboração de um capítulo adicional específico sobre a língua portuguesa e os seus significados do ponto de vista de interseccionalidade, de raça e gênero. A tradução foi uma descoberta para a Grada. Ela fala isso no livro, não sei se todo mundo já leu, mas ela tem falado também, falou também nas palestras que proferiu aqui no Brasil. Ela começou a escrever pequenas notas quando acompanhou a tradução brasileira. Ela é lusófona, ela é de Portugal, nascida em Portugal, mas com origem em Angola e em São Tomé e Príncipe. E ela se espantou, porque ela escreve em inglês, né, normalmente, e ela se espantou com a tradução
em português, para a língua portuguesa, o quanto não representava, né, a escrita dela, a autoria dela, porque a gente tem, por regra, a imposição do masculino, do gênero masculino. E ela dizia, esse livro não foi escrito por uma mulher negra, né? E começou a fazer observações, notas, né? E eram tantas notas que acabou virando um capítulo às edições em português, chamando atenção para esse tema da língua. Eu estive em São Paulo e a Grada também estreou na Pinacoteca, terminou em 30 de setembro, uma exposição. E esse aqui é um videozinho que é uma das instalações, são 4 ao todo, dessa exposição, em que ela traz o ciclo, né, o caminho da conscientização do racismo. E foi bacana, porque a Inaê começou falando da culpa, né, em que estágios estamos, e é exatamente isso. Então, vamos rodar o videozinho e depois eu vou fazer vocês de cobaia hoje, gente. Vai ser uma... Vamos ver no que dá. Esse ambiente era uma sala escura em que esses textos iam sendo projetados um a um, como se fossem mesmo etapas, fases dessa experiência da conscientização do racismo. Começa por culpa, começa por negação, passa pela culpa, alcança a vergonha, chega no reconhecimento e desemboca na reparação. A Ana já disse em que estágio ela acha que estamos. Eu acho que a gente está ali entre, dependendo do segmento, né, da sociedade brasileira, entre a negação e a culpa, dependendo do bairro, entre a negação, a culpa e a vergonha. O reconhecimento ainda é residual, mas, antes de começar o meu experimento com vocês, eu sou do território do jornalismo, da comunicação, e, portanto, reparo muito nas representações, na linguagem, né, na autoria. E, como jornalista, não tenho como, estando aqui nesse lugar, nesse espaço, não destacar o significado disso. Não é trivial, né? A gente está falando de um país ainda extremamente desigual, racista, machista, patrimonialista, violento. Temos um dicionário inteiro, né, de atributos negativos para falar do Brasil nesse 2019, que parece século XIX. Porém, nós estamos no meio de uma tarde de sexta-feira, no palco do auditório do Instituto Moreira Salles, que é aquele sobrenome, um daqueles que você mencionou, né? Vamos chamar a atenção para o simbólico disso, porque eu acho que é relevante, né? É o Instituto Moreira Salles, né? No endereço dos Moreira Salles. Isso aqui é mais do que só uma marca, né? Isso aqui é um território, é um terreiro Moreira Salles. É um terreiro Moreira Salles ocupado por 3 mulheres negras, por um homem negro, né? Sendo ouvidos. Numa outra perspectiva. Eu tirei uma foto sua, Inaê, com o seu filho te olhando no colo da Maria Emília, que é uma absoluta subversão de expectativas e de estereótipos. Tinha uma mulher negra no palco com o microfone e uma jovem branca ninando o filho dessa mulher negra. Isso é a anti-brasilidade. Eu acho isso importante. E tudo bem, ninguém está aqui, né? A gente está aqui dialogando sobre isso e naturalizando isso. Então, é esse caminho, é disso que eu queria falar. E aí,
Por que eu falei que eu vou trazer uma experiência? É porque eu queria fazer uma provocação a vocês com base em 2 episódios que eu vou contar. São 2 episódios separados pelo tempo em 1 década e meia. E depois a gente vai fazer um exercício de adivinhação de quando, onde, quem. O episódio 1 é uma clínica, um hospital de elite, em que uma mulher negra está no quarto desse hospital. E entra uma enfermeira, ela vai pegar os dados da suposta paciente, que seria encaminhada ao centro cirúrgico. E, ao entrar nesse hospital de gente rica, e, ao entrar nesse quarto desse hospital de gente rica, a enfermeira se depara com uma mulher negra vestida de branco. E a enfermeira pergunta se a paciente já tinha ido para o centro cirúrgico antes de passar os dados. E a mulher negra responde: a paciente sou eu. Quem é a mulher negra vestida de branco num quarto de hospital de rico? O nosso imaginário, por isso eu chamei a atenção para a cena desse palco, porque o nosso imaginário reflete a acompanhante da paciente que já está no centro cirúrgico. Está tão desconstruída que eu não consigo. Eu falei, Quem é? O episódio 2 é uma festa de uma categoria profissional, em que uma mulher negra vai ser introduzida, e, ao entrar nessa festa, ela se depara com uma quantidade absolutamente inimaginável de mulheres e homens negros, de origem talvez indígena, latino, e tem um estranhamento muito... Está todo mundo muito natural, assim. E essa mulher vai pensar: ué, que lugar é esse que eu estou, que eu me sinto pertencente, né? De onde vem essa sensação de integrar uma massa minimamente homogênea? Se trata de uma profissão de classe média, né, de formação superior. Então, são dois episódios separados um do outro por 1 década e meia, e a provocação que eu queria fazer para vocês era: qual dos episódios aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, e quando eles aconteceram? Em que ordem? Né? E aí eu não sei se alguém quer me responder daqui da mesa, daí. Então, episódio 1, hospital, a cena do hospital. Episódio 2, uma festa povoada de gente preta, mestiça, de não brancos. Uma festa povoada de não brancos e de alta qualificação. People of color. Quem acha que o episódio 1 aconteceu no Brasil? Estamos com uma maioria ou rachamos, polarizamos? É um terço. Não, porque não é isso agora. Então, exatamente. Episódio 1 no Brasil. Ok. Episódio 2
no Brasil, quem acha? Episódio 1 nos Estados Unidos. Episódio 2 nos Estados Unidos. Ok. Episódio 1 aconteceu no Brasil. Episódio 2 aconteceu em Washington, D.C. Episódio 1 aconteceu na virada do século XXI, nesse final de segunda década do século XXI. Vou deixar só, porque são 15 anos. Vamos botar um marco, 2000 a 2015. Episódio 1 aconteceu em 2000, no Brasil. Quem vota? Pode ter sido ontem. Episódio 1 aconteceu em 2015, no Brasil. Quem acha? Episódio 2 aconteceu em 2000, nos Estados Unidos. Sim. Ou em 2016, nos Estados Unidos. Bom, eu acho que a percepção é bastante boa. Os 2 episódios aconteceram comigo. O episódio 2 foi uma festa que da qual eu participei em Washington, D.C., em 2002, e para mim foi absolutamente espantoso. Eu confesso a vocês que eu até me apaixonei por um jornalista negro. Não, já era casada, já estava toda no meu rolo todo aqui. Mas eu, sinceramente, me apaixonei. Não, já expirou, gente, tem 15 anos. Não aconteceu nada. Foi uma paixão pelo encontro, até narcísico. Claro. Eu fui a Washington, visitei uma festa de um sindicato de jornalistas, Off Colors, e tinha uma sala inteira de jornalista preto, latino, com essas percepções interseccionais, com quem eu pudesse debater, sem ter que... Debater daqui, do sarrafo um pouco mais alto, sem ter que dizer, olha, existe racismo, sem ter que... né? E eu conheci o Tony, que era um jornalista, eu de calças, né? Porque dedicado à pobreza, indicadores sociais, desigualdades, desenvolvimento humano, indicadores de saúde. Não falo, a gente não se perdeu o contato, mas, enfim, é da vida. Era uma coisa, para mim, inimaginável existir um homem negro, jornalista, com... eu tinha todos os dados do Brasil na cabeça, ele tinha todos os dados dos Estados Unidos na cabeça. Então, essa experiência de um diálogo com alguém preparado no mesmo nível, do ponto de vista acadêmico, né, da educação regular, com interesses profissionais. Isso é uma coisa que eu jamais tinha experimentado no Brasil, e eu já tinha mais de uma década de profissão no jornalismo econômico. O segundo episódio, na verdade, que é o episódio 1, fui eu indo tirar um nódulo do seio na Clínica São Vicente, na mesma Gávea em que estamos, né? E era sexta-feira, e eu sou do candomblé, e eu me visto de branco na sexta-feira. Aliás, hoje é dia, como vocês podem ver. E eu até escrevi sobre isso. Quem é a mulher negra no quarto da clínica? Porque as referências de memória não associam uma mulher negra vestida de branco num hospital de elite como uma paciente. Ela disse, a dona Flávia já foi para o centro cirúrgico? E eu falei, não, eu sou dona Flávia. E aí ela, é que você está tão bem que eu nem parece que vai ser operada. Eu falei, o Brasil é uma festa. Então, não... Eu falei, então, deve ser Oxalá, né? Que já me curou. Ora, bolas.
A gente ri, mas dói. E eu entendo quando a sua mãe não assiste. Eu assisto tudo. Eu assisto tudo até por dever profissional. Mas dói. Olhos que Condenam, por exemplo, eu fiquei 3 vezes para conseguir... Em uma semana, eu demorei uma semana para conseguir percorrer o primeiro episódio. E ainda ontem ele me voltou assistindo a entrevista do Cauê, o jovem que foi preso, torturado, acusado de latrocínio no posto de gasolina de São Paulo. Teve os 2 amigos assassinados, né? E a entrevista dele, que não tinha indignação, tinha uma ferida, né? Uma dor que não vai passar. E quem conseguiu ver Olhos que Condenam até o final sabe disso, porque depois tem a entrevista e você vê aqueles homens e aquela libertação e aquele reconhecimento de culpa do Estado americano e a indenização que eles tenham recebido não curou, não os fez, não os tornou homens sãs, né? Mas veja, o que a gente está fazendo aqui talvez seja a semente, né, o germinar do episódio 2 acontecer no Brasil daqui a 15 anos. Não é trivial construir essa perspectiva de naturalização da diversidade, de enxergar as potências contidas nessa população que, ao longo de quase 4 séculos, vem sendo sistematicamente estigmatizada. E aí, falando do meu território do jornalismo, né, que aí eu fico mais confortável de lidar, mas ele pode ser reproduzido, e em todos os espaços ditos das fatias institucionais, né, da sociedade brasileira. A gente tem muito trabalho a fazer, porque a gente ainda, do ponto de vista... Vou dividir o jornalismo no mercado de trabalho, né, na mão de obra, propriamente, nas fontes de informação e nos personagens que ilustram essa informação. E acho que isso vale para... A gente pode até conversar mais sobre se isso alcança outros segmentos. Eu acho que sim. Na mão de obra, a gente cobra muito representatividade. Representatividade que, de modo geral, está encarnada em alguns indivíduos. Então, eu sou a representatividade da mulher negra na Globo News. Não dou conta. Não dou conta, porque, às vezes, eu quero falar de sapato, mercado de luxo, de vinhos, que está bombando, etc. Né? E não posso, porque eu tenho que chorar o Cauê. Ou porque eu tenho que trazer todas as agendas positivas ou negativas do nosso povo, do povo preto brasileiro, que é a maioria da população. Então, assistir a uma jornalista negra na TV ou ler uma colunista negra no jornal não dá conta dessa necessidade de representatividade, que hoje já falam em proporcionalidade, né? A reivindicação é a proporcionalidade. Então, tem que ter mais gente. Não pode ter só uma pessoa que fica aparecendo o dia inteiro, uma mulher, mas é que, de modo geral, quando você trabalha com inclusão de gênero, você melhora, sobretudo, a inclusão das mulheres brancas. E as mulheres pretas são absolutamente negligenciadas e invisibilizadas. Essa é a regra do mercado de trabalho, do mercado corporativo, de modo geral, e do mercado midiático, da indústria cultural em particular. Mas você tem, ainda nessa mão de obra, os espaços de opinião,
que é um exercício de poder absolutamente importante. Uma coisa é você ser repórter da TV, né? Uma coisa é você ser um repórter de jornal, eventualmente um subeditor ou um câmera, né? Você está inserido ali. Mas de quem é a decisão? Né? E quem apresenta os argumentos em defesa de uma determinada tese, ponto de vista, defesa de ideias. De modo geral, no jornalismo, na indústria cultural, são os homens brancos. Da ordem de 75% dos colunistas brasileiros são homens brancos. E a maioria deles de meia-idade. Eu já estou na meia-idade, posso até falar com um certo conforto. Então, você tem uma invisibilidade na escala numérica, né? Falta proporcionalidade, mas falta mais do que isso. Falta proporcionalidade ou representatividade nos espaços que são absolutamente determinantes para sensibilizar corações e mentes. Esse é um ponto muito importante, porque, em alguma medida, confina, obriga quem está lá, aquele solitário ser que encarna a representatividade, a dar conta de tudo e a não ter liberdade de exercer o direito de livremente falar de qualquer assunto. Você fica confinado àquele tema, dentro da gente mesmo, e pressionado pelo outro que fala, mas você só escreve sobre racismo? Olha, se eu não escrever, quem mais? Né? Então, assim, é um pouco convidar a fazer esse exercício de que, ao mesmo tempo que você festeja, ter essa presença capaz de falar de racismo, com o lugar de fala, trazer essa reflexão da interseccionalidade, de todas as dimensões, de todos os ou de vértices invisíveis e escondidos desse triângulo ou dessa figura geométrica, você também não dá a esse indivíduo que experimentou uma mobilidade social e uma chegada a um espaço de poder, de exercer essa liberdade. Achei lindo quando a Enaetro falou, a liberdade nunca foi plena, sempre foi controlada. Qual é a liberdade de alguém que adquire uma representatividade, mas só pode falar daquilo, está confinado àquele tema? Se não falar, é alienado. É indiferente, é insensível. Se falar, só fala disso. Então, essa eu acho que é uma reflexão importante da gente trazer para um debate em que a gente quer discutir construção de diversidade. É disso que a gente está falando. Né? Já estou terminando mesmo. As duas últimas dimensões são a das fontes de informação. Quem é ouvido? Basicamente, fonte de informação é isso. Quem é ouvido? Por isso que eu acho que é um exercício que eu faço para o jornalismo, mas ele serve para qualquer outra área. De modo geral, também são homens brancos. Você vai ler uma matéria sobre economia. Que o Brasil tem que fazer isso, tem que fazer ajuste fiscal, não. Quando foi que uma mulher preta, economista preta, foi entrevistada para falar sobre política econômica? Então, até quando a gente quer falar, né, sobre a exclusão das mulheres negras, a taxa de desemprego maior, a informalidade, a renda menor, etc., etc., quem valida esse conhecimento é o grupo privilegiado historicamente. Temos um problema. Estamos fazendo isso aqui hoje, né? Trazendo vozes. Poderia ter aqui, você até falou, né?
trouxeram mulheres negras para falar de interseccionalidade, não precisava, né? Você pode trazer qualquer, mas que bom que trouxe. Porque é exatamente isso. Quem são suas fontes? Quem você ouve? Inclusive para falar sobre assuntos com os quais você tem empatia e é sensível. E, por fim, quem são os personagens? Quem são as histórias? Quem são as pessoas que estão nas histórias que você conta? E aí, de modo geral, as histórias tristes, elas são praticamente, monotonamente representadas por pessoas negras. É como se a gente tivesse um algoritmo interno, e tem, né? Porque se você fizer o exercício do algoritmo, você já vai ver isso. Criança feliz, vai aparecer um monte de criança branca, não vai ter criança preta. Criança triste, aí criança pobre, tudo preto. Família feliz, famílias brancas, inclusive, agora até já botaram umas 3, se você fizer essa pesquisa no Google, a primeira tela, vão vir umas 3 famílias negras, mas todas com casais heteronormativos. Não tem felicidade de família só com mulher e filhos. Ou 2 mulheres, ou não sei o quê. A felicidade é algo que só é alcançável, né? A representação da felicidade, ela só alcança casais heterossexuais, de modo geral, brancos, né? Não tem diversidade. Não tem diversidade na felicidade. E é sobre isso que a gente precisa falar e trazer. De quem são as histórias que a gente está contando. Vai ter bandeira vermelha na energia elétrica, aquela que sobe a conta de luz e a gente reclama no fim do mês e a inflação sobe. Estou aqui falando de uma... Isso, sempre, claro. Por que a família que está reclamando, ou vai ser uma família de classe média, branca, com uma... né? Estamos aqui, eu tive que instalar só lâmpadas de LED na minha casa e tal. Eficiência energética, instalei teto solar, não sei o quê. Ou vai ser o preto pobre teve a luz cortada porque não conseguiu pagar, porque, né? Mas não vai ter 2 lésbicas, um casal de lésbicas, falando, olha, realmente essa conta está um absurdo. Por que a gente escolhe visitar os mesmos estereótipos de sempre para falar de histórias que são de hoje, que são de nunca, que são de agora? Então, eu acho que é essa a provocação, né? A provocação que faz com que eu não seja entrevistada sobre uma mulher que tem um plano de saúde que dá direito a uma cirurgia na Clínica São Vicente. É muito provável que alguém me pare na rua para perguntar, já foi no Souza Aguiar e ficou quantas horas? E eu nunca fui no Souza Aguiar, salvo para me consultar, né? Salvo profissionalmente ou para visitar alguém, porque a gente atravessa territórios pela nossa vivência ancestral, pela experiência de mobilidade social. Mas eu sei que teve várias coisas que a Carol me provocou. Eu queria fazer essa experiência mais, eu acho que posso chamar de impressionista, né? mais empírica, talvez, com vocês, com alguns episódios pessoais que eu acho que visitam várias dessas caixinhas que a gente quer rearrumar quando fala de interseccionalidade ou de construção de diversidade. A gente precisa povoar esses espaços, mas não só povoar, mas conceder poder de ser ouvido nesses espaços. A gente precisa ouvir outras vozes, consultar a diversidade, trazer a diversidade para o debate. Não é só contratar pessoas pretas, mas continuar pautando o debate do mesmo jeito de sempre. Não dá para ser uma jornalista negra que vai ainda entrevistar ou ratificar o discurso oficial. É ajuste fiscal, é reforma da Previdência, a conta não fecha. Não é mais para isso, né? E trazer a experiência da diversidade para outras situações, como, por exemplo, uma mesa
com 3 mulheres, e uma amamentando, e uma amiga branca carregando, embalando o filho. É essa experiência radical de transformação, a partir da perspectiva de interseccionalidade, que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Flávia, eu me identifico muito. Nossa, assim, eu tô com o mesmo encantamento narcísico que você falou que você teve lá nos Estados Unidos. Eu meio que estou nesse momento aqui agora. Porque eu sou jornalista desde que eu entendo por gente. Eu entrei na universidade com 17 anos. E foi o curso de jornalismo que me levou para o movimento negro. E eu fui apresentadora de TV, eu fui repórter na Bahia, na retransmissora da TV Brasil, inclusive. Então, assim, eu imagino, né, o espaço que você transita. E eu queria, pensando nisso, eu estou falando isso porque, enfim, a gente sabe como o nosso corpo, onde o nosso corpo preto ocupa, causa um incômodo, a verdade é essa. Assim, e eu imagino que cause esse incômodo também no espaço que você ocupa. E aí eu queria saber como é que você lida com esse tipo de entrave, especialmente porque, como você falou, né, a gente não, infelizmente ainda não estamos massivamente no espaço de decisão. Então, como é que você lida com isso no dia a dia, na produção do conteúdo, quando você tem que dar uma notícia? Como é que você lida nessa perspectiva? Tem uma perspectiva tão crítica do processo de leitura de mundo, de sociedade, questão de racismo, e mesmo assim, muitas vezes o que vem de lá para cá não é o que a gente quer dizer, não é a gente sabe que não é a melhor forma de dizer, e eu queria saber como é que você lida com esse enfrentamento. Eu não sei se você conhece, Flávia, provavelmente sim, você conhece o Instituto Mídia Étnica. Sim. Eu sou uma das cofundadoras do Instituto. Isso eu queria, era uma lembrança que eu, enfim, porque a gente tem esse processo, né? Aqui, né? Amanhã tem, não é? Festival 3i? Vai ter um festival. Eu fora do Instituto tem uns 4 anos, eu acho, mas falo amanhã. A gente vai se falar, então. Obrigada. Ivana, vou tentar falar rápido, mas eu queria fazer dois comentários. Um, porque Carol falou do censo, né? E esse ambiente de muita perseguição às instituições, também às pessoas, mas aos órgãos de produção de informação sobre a sociedade brasileira, é um debate seríssimo que não está sendo bem conduzido, ou talvez não esteja sendo dimensionada a gravidade dele. Desacreditar o INPE, a Fiocruz, o IPEA, o IBGE, né, com o censo, no arcabouço das pesquisas, pode nos devolver para o território da subjetividade na reivindicação de política pública. Isso é uma tragédia. Porque, se tem uma coisa que nos ajudou a avançar, pensar em alguma hipótese de que, ok, nós avançamos. Eu tenho pensado muito obsessivamente em relação a isso, né, o conceito de democracia. Não teve democracia plena, né? Não teve democracia. Democracia em que 99% dos ministros são brancos, mesmo no governo progressista eram 85%. Vamos lá. Os cargos parlamentares, judiciário, legislativo, executivo, todos ocupados por homens brancos, predominantemente. Não dá para chamar isso de democracia, né, no sentido desejável da palavra. No entanto, a gente conseguiu avanços. Significa que a gente conseguiu avanço nas frestas, nas bordas dessa democracia. Sem ter a caneta, alguma coisa a gente conseguiu construir na direção de promover avanços, não suficientes, mas avanços, né? Estando fora desses espaços de poder. E eu acho que uma explicação para isso pode estar nesse arcabouço de produção de dados objetivos, numa sociedade que funciona
Hoje, qualquer menino de 15 anos fala 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros, 30 mil por ano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a cada 23 minutos. Isso foi construído, né, com uma base muito sólida de pesquisa, de amostra, de produção de dados, de formatação, de estruturação de formulário, né, de tabulação. Isso é um trabalho de décadas, que, se você põe a perder, nos devolve para aquilo. Eu acho que está morrendo muito jovem, assim como o ministro acha que tem uma epidemia de drogas, ou que não existe fome, porque não tem tanta gente esquálida, esquelética, né? Já nem me lembro mais a palavra que o presidente usou. Então, não tem esse vocabulário, 1000 palavras. Deve ser esquelética, raquítico, talvez. Não tem. Magrinho, não tem muita gente magrela. Então, essa é uma coisa muito importante, de a gente reivindicar, né? Reivindicar não apenas a permanência, né, mas a credibilidade dos nossos órgãos, das nossas instituições de produção de informação. Isso é ferramenta fundamental. Outra coisa que eu queria falar era do léxico lá. Né? Não me perguntaram, mas é rápido, porque eu acho que eu até já falei um pouco. Quem conta, quem são as fontes e tal. Faltou dizer das palavras que a gente escolhe para se referir a determinadas pessoas, grupos, situações e até ideias. Hoje eu ando muito ocupada em pensar palavras que substituam um glossário que ficou tóxico, né? Você fala, você quer lá feminismo, LGBTfobia, lá vem. Ninguém mais quer te ouvir. Direitos humanos, parece um palavrão, é melhor falar puta que pariu. Direitos humanos é um negócio que levanta a praia, né? Espalha bolinho, vai todo mundo embora. Então, como é que a gente reinventa esse léxico, esse glossário, para alcançar outros públicos, sair das bolhas, sair da polarização, por um lado, né? Que conceitos novos são esses? Como é que você diz aquilo que você sempre disse, mas usando outras palavras para tentar sensibilizar outros públicos? Um desafio, né, do ponto de vista da linguagem. O outro desafio é como é que você liberta, pela palavra, determinados grupos do estereótipo. Por que mulher preta comerciante, é ambulante, é camelô e não empreendedora? Por que a ideia de empreendedor, ou de empresário, ou de industrial remete ao homem branco, engravatado, etc.? Então, assim, como é que você empresta esse glossário de prestígio, de valor, para esses públicos que sempre tiveram negado esse valor, né, para reconhecer a potência desses grupos? Então, o que mulheres negras produzem nas favelas, quando uma fica e cuida dos filhos das outras, porque as outras vão trabalhar, isso é tecnologia social, é embrião de política pública, né? Não é a moça que toma conta. Era isso. Ivana, eu acho que para a gente que nasceu, sobreviveu, cresceu, sonhou com alguma coisa, incomodar faz parte, né? Eu acho engraçado porque eu tenho uma filha de 23 anos e ela desnaturaliza coisas que eu naturalizei ao longo do tempo. Tipo, eu vivi isso também. Eu achei incrível você falar da babá, porque eu pari há 23 anos, quase 24 anos atrás eu pari, e eu vivi essa experiência de... É tão bom cuidar de criança, né? Quando é filho, então, é bem legal. Né? Já fui interrogada por uma senhorinha num parque lá de São Lourenço, que depois eu me toquei, ela achou que eu tinha sequestrado um bebê. Porque ela sentou comigo, que era minha filha, porque tem a pele mais clara. E ela disse, de quem é esse bebê? É sua?
Eu falei, é minha. Meu marido tinha viajado comigo também, mas tinha ido comprar alguma coisa, pegar uma chupeta, essas coisas. E aí ela falou, nasceu aonde? Tem quantos meses? Ela foi me interrogando. Aí eu falei, caraca, a mulher está achando que eu roubei um bebê. Daqui a pouco eu vou ser presa, né? Aí, mas ele chegou, o White Savior, né? Meu White Savior chegou. Aí ele, tudo bem, minha senhora? Minha filha, né? É isso. Mas isso, não era isso que eu queria falar, não. Era sobre a Ivana. Ivana, eu tenho 27 anos de jornalismo. E isso faz muita diferença. Então, assim, é um cuidado que eu gosto muito de tomar com os jovens, né, com os mais novos, inclusive a que eu tenho em casa, porque acha que esse caminho é curto, que há um atalho. E não há. No meu caso específico, na minha experiência muito individualizada, eu estou trazendo várias experiências particulares, mas do particular para o geral, eu acho que todo mundo entendeu isso, né? Mas, nesse caso específico, é muito particular mesmo, porque eu sou um ser improvável. Uma mulher negra, vindo de periferia, que estudou estatística, por acaso, foi a escola que eu passei, na época, para fazer o ensino médio. Então, eu tinha um domínio dos números que me levou para o jornalismo econômico. Então, toda vez que a barra pesa, o conhecimento técnico faz diferença. Eu lanço um gráfico, um dado, uma tabela, um parecer do Ministério Público, entende? Porque rola. Isso é militância, isso não é argumento. Não, isso aqui é um paper do Ministério Público dizendo que é inconstitucional. Não é militância, é a Constituição brasileira que está dizendo que a intervenção militar no Rio de Janeiro é inconstitucional. Falei, isso é ativismo. Não, não é ativismo. Né? Isso é Constituição. Então, se eu puder te dar um conselho com base na minha experiência e te passar algo da minha experiência, tem a ver com uma obsessão pela tecnicidade. Então, é o dispositivo tal. É o artigo 5º, não sei das quantas, é a lei não sei o que lá, é a tabela de não sei o que, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, é a taxa de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Porque isso te protege, em alguma medida. Porque tira o argumento do outro. Porque, na verdade, a subjetividade está no outro. A gente sabe perfeitamente do que a gente está falando. Seja por vivência, né? Seja por esse arcabouço de produção de informação que a gente passou a acessar. Voltei para o começo da minha fala aqui. Né? Um outro é que vem com a subjetividade, dizer, não é possível. De onde é que você tirou isso? A subjetividade é do outro, porque está incutido na visão que ele tem da gente, ou de gente como eu e como você, que a gente não sabe, que a gente é só um amontoado de carne que se alimenta e dorme, come e faz sexo. Né? Então, você surpreender com a informação técnica, eu acho que, no meu caso, fez diferença nessa minha mobilidade social. E um senso de autopreservação, que eu confesso que eu também tenho. Eu sou uma ativista, hoje bem mais independente, eu não tenho mais CLT, né? Eu sou uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, tenho uma empresa. E tenho vários clientes, né? Entre eles 3 empresas das organizações Globo, do Grupo Globo. A CBN, o Jornal Globo e a Globo News. Tenho essa liberdade para transitar no ativismo, etc., etc., mas já silenciei no passado. Onde é que eu comecei, gente? Não tinha esse espaço. Aí você pauta, meu marido até brinca às vezes falando assim, ele falava assim, você é a rainha da segunda-feira, que é aquela matéria que é boa, mas para domingo é demais. Então, vamos mudar, mas vamos dar na segunda. Né?
Vamos dar, mas não vamos dar a chamada? Que aí tem a ver com aquela conversa dos espaços de poder. Então tem, mas não está chamado, tem, mas não está destacado. Está lá. Por isso que a gente tem que mexer com essa representatividade, com essa diversidade, em outras dimensões. Não é só sobre ter 50% de mulheres negras no estoque de mulheres. Tem que poder ter espaço para falar, né? E, de vez em quando incomoda demais, falando 3 semanas já direto sobre o governador, já, necropolítica, não sei o que lá, vou falar de mercado consumidor, vamos botar a economia aqui. Como diz a... Quem é que me falou isso essa semana? Não sei se foi a Conceição. Alguém falou uma coisa tão importante. Faz o caminho da serpente. Vamos serpenteando. Não tem... Né? Não é só sobre atalho. Às vezes você consegue um atalho. Você falou uma coisa que foi tão cirúrgica que, putz, aí o cara se orgulha de ter você ali. Ah, foi, ó. Né? Mas, quando não, vamos devagar. O que eu vejo hoje também nessa juventude que a Carol encarna, que a Isabela encarna, é muita pressa, muita urgência. Eu entendo, porque é típico da juventude e ela nunca foi tão numerosa. Então, a gente tem mais tensão ainda. Né? Nunca foram tantos jovens no Brasil, do ponto de vista mesmo de composição de pirâmide etária. Tanto jovem bem nutrido também, né? Com força. Com acesso. Não, alguma coisa aconteceu mesmo. Toda criança na escola, não sei o que lá, a escola não é boa, tem evasão, não sei o que lá. Mas, gente, minha mãe teve 5 anos de escolaridade. Morreu com 76 anos, entendeu? Isso é impensável. Um jovem de hoje, aos 76 anos, não vai ter... Né? Nós não permitiremos. Nem que eles queiram, a gente não vai permitir. Então, isso faz diferença. Você formou uma massa crítica que não volta. Então, além disso, além de ter uma massa crítica, ela é mais numerosa, do ponto de vista, né, da pirâmide etária, mas da estrutura demográfica do país. Então, faz muito barulho. Agora, são caminhos lentos. Eu nunca fui tão feliz assim, no sentido dessa convivência. Eu já experimento uma convivência parecida com aquela experiência lá de 2002 do Tony, com vocês chegando. É engraçado que eu sou sempre a mais velha, né? Porque a minha geração é mais... praticamente, é mais espalhada. Né? Então, você não tem essa possibilidade da diversidade, até da amizade, do convívio mais intenso. Mas vocês já têm isso. E tem mais, a tecnologia, que foi o que ela falou. Então, putz, tem número, tem formação, tem tecnologia, tem escala, né? Tem conhecimento, acabou. Vai ter que dar. Né? Alguma coisa vai ter que mudar. E vai ser lindo. Isso é que eu queria, como despedida, eu não vou mais falar hoje, não. Tá? Como despedida, o que eu queria dizer para vocês não é para ter medo. Vai ser lindo o Brasil diverso. Vai ser lindo saber as coisas que a gente sabe e compartilhar as coisas que a gente sabe com o que vocês sabem. E é uma utopia. É a realização de uma ideia que foi muito mal conduzida ou foi mentirosa, mas que pode dar super certo. Todo mundo é brasileiro, todo mundo fala português, né? Não é sobre mandar ninguém embora, não é sobre botar na parede. A minha revolução não é essa. Né? E acho que a revolução das mulheres negras não é essa. Porque tudo que a gente fez ao longo desses séculos de Brasil foi parir, foi botar gente nesse mundo. Gente que foi, inclusive, assassinada. E a gente não disparou um tiro. A gente criou os filhos dos outros, a gente botou os nossos filhos na escola, a gente aprendeu a língua que tinha que aprender, que mandaram aprender, e a gente ainda tem uma perspectiva absolutamente generosa de desfrutar esse território, esses filhos,
com essas pessoas que têm histórias que nos magoaram profundamente. Não é para ter medo. Vai ser lindo esse Brasil que a gente está montando. Né? Eu acho. Você tem que achar, porque você botou o Antônio no mundo há 3 meses. Se alguém tem que achar, é ela. Ela engravidou em 2018, minha gente. Essa... Viu? Ela... Não, mas você praticou. Você praticou naquele Brasil de 2018. Significa que você tem esperança. E o Brasil é assentado no útero de mulheres negras que se perpetuaram. Não é trivial. Não é trivial. Não é trivial. Nas condições que a gente viveu ao longo da história, a gente botar um útero a serviço desse país. Obrigada, gente. Eu queria